Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, até o verso 10, diz assim: O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvir. Meu Deus, não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, nem a filosofia dos homens. Meu Deus, elas muitas vezes até podem ser usadas para que a Tua palavra seja ministrada como apenas uma alegoria, Senhor, como uma ilustração, como o próprio Senhor Jesus fez tantas vezes, mas que não seja, meu Deus, o centro das atenções essa noite, que a Tua palavra seja o centro das nossas atenções, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para Ti e que o Senhor possa falar, meu Deus. Usa a minha vida, me coloco nas Tuas mãos, pedindo que debaixo do poder do Espírito Santo eu possa ser usado pelo Senhor para ministrar a Tua palavra ao Teu povo, que todos nós possamos ser edificados por ela. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, a descrição a respeito do povo de Judá é de alguém que sucumbiu ao pecado. A história do profeta Jeremias, talvez você conheça uma parte dela. Jeremias foi chamado por Deus para profetizar ao reino de Judá, e ele faz isso durante um período, e ele passa por 5 reis. Ele ainda pega o rei Josias, que promoveu a restauração, talvez você conheça também a passagem, ele encontra o livro da lei, e ele promove uma restauração. Depois ele passa pelo Jeoacás, é ignorado, o filho mais velho de Josias, e Jeoacás é colocado como rei. Depois disso, Eliaquim, que foi chamado Jeoaquim pelo faraó Neco para manipulá-lo, também Jeremias passa por ele. Depois Joaquim o sucede, e por fim Zedequias. Jeremias passa então por um período grande profetizando ao povo de Judá, e como ele pega Josias e vê aquela restauração, após ele sente aquela tristeza, aquela decepção, pelo que o povo fazia, seguindo a outros deuses, adorando a outros deuses, queimando sacrifícios a outros deuses, e Deus o chama, então, para anunciar o juízo que estava próximo. E quando nós lemos a respeito dessa passagem, onde ele fala do pecado, ele está falando ao povo de Deus, e, como você viu aqui comigo, alguém que caiu. É interessante a gente ter na nossa mente a respeito do pecado, desse assunto, porque
nós somos passíveis de passar por isso. Nós não perdemos a capacidade de pecar. Nós podemos e eventualmente pecamos, mas nós temos ainda essa capacidade. Nós não perdemos e nós, embora sejamos agora novas criaturas, esse pecado ele está nos assediando, está sempre buscando fazer com que a gente caia. Da mesma maneira que o povo de Deus, tão alertado, caiu por conta de todas essas abominações. Então aqui o retrato é de um povo que estava caído, sucumbiu ao pecado. E muitas vezes nós nos esquecemos que ele então está ao redor de nós. Nós erradamente pensamos que ao nos converter não pecamos mais. Você peca? A palavra de Deus diz que se nós, na primeira carta de João, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso e a verdade não está em nós. Ele também diz, filhinhos, não pequeis, se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Então é possível o pecado para nós, porque faz parte da nossa natureza humana. Paulo, quando escreve aos Efésios, a gente viu isso há umas semanas atrás, ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Na mesma carta, ele diz que estávamos mortos em delitos, em pecados. Aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então, é algo inerente ao ser humano. Nós herdamos isso, quer queira ou não, você tem essa natureza pecaminosa. E é um conflito que muitos de nós, ao nos convertermos, pensamos, né? Mas se eu sou nova criatura, por que que eu peco? Por que que isso acontece comigo? Então, às vezes nós nos esquecemos que Ele está a nos rodear, pronto para nos derrubar. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, queria que você abrisse lá comigo, Romanos capítulo 7, veja o que ele diz à igreja em Roma, Romanos 7, dos versículos 14 ao 25, veja só, é conhecido, né, como o conflito do cristão e do mal que habita nele. No verso 14, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Muitos, quando leem essa passagem, pensam que o apóstolo Paulo vivia nesse conflito, né? E até é uma licença para pecar. Poxa, se Paulo pensava assim, eu estou bem, ainda posso pecar mais um bocado. Não era isso que Paulo estava querendo dizer, ele estava retratando o conflito que há num cristão que tem a natureza pecaminosa, como ele mesmo diz, habita em mim, o mal habita em mim, nos meus membros. Quando eu faço o mal, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo está dizendo que o pecado está a nos rodear, como Pedro diz, né? O diabo anda em nosso derredor buscando alguém a quem possa tragar. Então, faz parte da nossa natureza humana o pecado. E isso também Jeremias alerta ao povo
a respeito desses grandes males que ele vinha fazendo ao Senhor, a ponto de dizer Deus que acendeu a sua ira. Então nós, tendo isso em mente, corremos sempre o risco de fazer concessões, sem perceber que nossa natureza humana está entrando em ação. Esse é um grande perigo para a igreja, porque eu me refiro hoje não aos ímpios, não aos que não se renderam a Cristo, porque esses nós sabemos que ainda estão mortos nos delitos e pecados, mas eu digo à igreja. Paulo, quando escreve essas passagens, escreve para a igreja. E nós, irmãos, vivemos numa época que todo esse conhecimento do homem acaba nos contaminando, e sempre há o perigo de nós vivermos uma vida fazendo concessões, fazendo e permitindo pequenos pecados, como se houvesse, essa nossa sabedoria de saber o que é pequeno e o que é grande. A gente pensa assim, bom, não tem pecado grande nem pequeno, mas tem consequência grande, tem diferentes consequências. E quem é que te garante que algo que você considera um pecadinho vai ter uma consequência pequena? Quem te garante isso? Muitas vezes o que você imagina que é uma besteirinha tem uma consequência enorme. Já aconteceu isso na sua vida? Por causa de uma mente, só uma mentirinha, eu vou só arrumar as coisas aqui, e aquilo acaba saindo do trilho, você perde o controle e aquilo acaba virando um problemão, consequências terríveis. Então nós não temos como medir se é um pecadinho ou se é um pecadão, mas nós temos essa natureza humana querendo entrar em ação, e nós corremos esse sério risco de fazer essas concessões no dia a dia. Nós não podemos permitir que essa nossa natureza humana, agora contaminada pela sabedoria, dizendo assim, não que ela seja má, mas tomando o lugar na nossa mente do espiritual e nos fazendo levar, nos deixar levar por essas pequenas concessões, e aí acabar num caminho que certamente não é o de Deus. Você sabe, já ouviu aqui, que a palavra pecado, tanto no hebraico como no grego, vem de uma raiz que quer dizer errar o alvo. Dizia mesmo com relação aos flecheiros, quando atiravam a flecha. A diferença, irmãos, é que essa palavra, ele tinha a intenção de errar. A gente pode pensar assim, mas eu peco acidentalmente? Peco. Mas eu, a partir de agora, eu não quero mais errar o alvo deliberadamente. Eu tento acertar, mas às vezes sai fora do lugar. Às vezes eu não acerto como eu deveria, mas o sentido original é um errar o alvo intencionalmente. Eu não quero acertar o alvo, eu quero outro caminho. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa nossa natureza humana e fazer essas pequenas concessões no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, porque o povo de Deus, vivendo sem perceber que precisa ser lembrado do seu pecado, é um perigo. Se nós vivermos ouvindo as mensagens e nunca for lembrado a nós a respeito do pecado, nós vamos achar que não somos mais e não tem nada errado em nós. E aí a gente continua levando essa nossa vidinha torta, que no final não vai dar nada bem. Eu li num livro de um pregador chamado David Martin Lloyd Jones, um homem de Deus, pregador famoso, uma oratória muito boa. Ele foi uma vez ministrar, num domingo pela manhã, na capela em Oxford. Já ouviu falar, Universidade de Oxford, tanto conhecimento. E aí, quando ele pregou, no final da mensagem, a mulher do reitor foi falar com ele e falou assim, olha, foi uma maravilha a mensagem. Eu disse, não entendi por quê. Ela falou assim, há tempos que não vem aqui alguém para nos dizer que nós somos pecadores. E ele ficou admirado, mas como pode? Como pode, irmãos? Porque o homem está tão ciente de si, da sua sabedoria e da sua autossuficiência, que se esquece que é pecador.
A gente precisa ouvir a respeito do pecado para não cometer o mesmo erro que o povo de Judá cometeu e viver nessa vida de licenciosidade e sem ninguém que nos diga a respeito dele. Então nós precisamos, perto dos cenários, não ouvir que seu coração está sendo disputado. A gente fala que muitos de nós, né, às vezes falamos assim, não tenho valor nenhum, Deus não me quer, eu não sou ninguém, nada dá errado. Já ouviu? Já falou isso? Eu mesmo, né, já me peguei pensando dessa maneira. Mas quando você pensar assim, você pensa também o seguinte: mas se eu não valho nada, por que tem uma disputa por minha alma? Por que o inimigo quer tanto? Se eu não valho nada, por que tem alguém querendo? Por que ele anda em meu redor? E por que Deus pagou um preço tão alto para que eu me rendesse a ele? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e não deixar nos levar por esse pensamento. Veja o que diz lá Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Veja só o que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Saiba que há uma disputa pelo seu coração. Deus pede, me dá o teu coração, ao passo que o povo lá de Judá tinha o pecado escrito no seu coração. Então há uma disputa pelo seu coração, tanto do lado do mal, como Deus deseja o seu coração, totalmente entregue a Ele. E diz aqui: se agrade dos meus caminhos, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, o pior dos cenários é não ouvir que seu coração está sendo disputado. E aí é que vem aquela pergunta para nós: como está o seu coração e a quem ele pertence? Nosso coração, será que é de Deus, totalmente entregue a Ele, dedicado, consagrado? Ou será que não? Será que nós estamos permitindo, como foi lá com o povo de Judá, que o nosso coração esteja sendo riscado pelo pecado? É isso que o texto procura dizer, e nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, voltando lá ao texto do profeta Jeremias, lá no versículo 1 que nós lemos, do capítulo 17, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O povo de Deus, então, estava com o seu coração gravado, com o pecado gravado no seu coração, algo que, como mostra aqui, é riscado, não é simplesmente uma caneta. Você já foi num parque com a sua namorada, né, e aí pegou lá algum prego e foi lá na árvore e escreveu o seu nome ou dela, ou quando alguém está fazendo aquela calçada bonita, né, antes de secar, você vai lá e escreve o seu nome. Você já fez isso? Eu já fiz, irritante, né? Está com a calçada lisinha, você vai lá e escreve o seu nome. Ou então, quando você vai gravar uma caneca, uma aliança, tem que ser algo duro, um material duro, para poder fazer sulcos naquele material para escrever. Assim que era feita a escrita nas tábuas de pedra naquele tempo. E aqui o texto diz que o pecado está escrito como se fosse arranhado por um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração, dizendo isso ao seu povo, ao povo de Judá. E o que estava gravado não era a lei de Deus. Veja o que diz de novo lá em Provérbios, no capítulo 3, veja só o que Deus requer de nós, gravado no nosso coração. Provérbios 3, do 1 ao 3, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui o que deve ser escrito no teu coração é os mandamentos de Deus, os seus ensinamentos, e não o pecado. Ainda em Provérbios, no capítulo 7,
também do verso 1 ao 3, novamente diz: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, irmãos, nosso coração é uma tábua riscada. Você sabia? O seu coração é uma tábua riscada. O problema é o que está riscado nele. É o pecado, como nós vimos lá em Jeremias, com um diamante pontiagudo, né, feito com sulcos bem profundos, ou a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. O que está gravado no nosso coração? Então, Deus está fazendo uma analogia com as tábuas dos mandamentos que Ele mesmo escreveu, que você conhece lá em Êxodo. Deus escreveu os mandamentos em 2 tábuas e depois escreve de novo para Moisés, que ele quebra aquelas primeiras, mas Deus escreve com o seu próprio dedo os mandamentos. Moisés, vem aqui que eu vou escrever para você os meus mandamentos. Então, Deus está fazendo uma analogia, porque aquelas tábuas eram guardadas dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Era um sinal de que a palavra de Deus estava guardada no templo, estava ali preservada. Então, Deus está claramente fazendo uma analogia do nosso coração com as tábuas da aliança que Ele mesmo fez. Então, veja como isso é importante para nós. E aí entra a nossa natureza humana, que é um coração de pedra. A nossa natureza é um coração de pedra, frio, que é trocado na conversão por um de carne. Você já ouviu essa passagem? Vamos ler lá em Ezequiel, se eu não anotei errado, né? Ezequiel, capítulo 11. Hoje eu fui alertado pelo pessoal aí da secretaria: pastor, o senhor botou um capítulo que não tem. Eu falei: meu filho, está errado, é o outro. Ezequiel 11, do 19 ao 21. Veja só o que diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. A nossa natureza humana, então, é um coração de pedra, que na conversão Deus promete: eu vou tirar esse coração de pedra e vou te dar um coração novo, um coração de carne. E um coração de pedra é o que é fácil, é propício a ser riscado. O coração de pedra é facilmente marcado. Então, na nova aliança, nós não temos mais corações de pedra, nós temos corações de carne. Mas se nós permitirmos essa nossa vida, essa vida de altares estranhos, de ídolos detestáveis, de concessõezinhas, de pecados aqui, pecados ali, e começamos a ficar com a nossa consciência cauterizada de que nada está acontecendo, então eu vou tocando a minha vida. E aí, irmãos, nós, na natureza de homem caído, nós seguimos para o erro, porque o nosso coração está sendo riscado com o pecado. E há, irmãos, uma memória perigosa que nos ronda e assedia. Você já deve ter ouvido falar, os mais velhos passaram por isso, né? De inflação galopante. Lembram disso? Isso já deve ter uns 20 e tantos anos que não existe mais, né? Está controlado aí, depois do Plano Real. Mas você sabe que o brasileiro ainda tem memória inflacionária? Você sabe o que é isso? Os mais novos talvez nem saibam, né? É porque o brasileiro passou tanto tempo com inflação que quando começa a aumentar o preço, ele sobe. E aí quando sobe, sobe mais. E aí vai subindo. Irmãos, é a memória inflacionária. Então, o governo tem que ficar controlando. Na Argentina, o dólar dispara, porque o argentino ele tem uma memória
de que quando o negócio está começando a ficar preto, ele tem que comprar dólar para guardar. E quanto mais ele compra, mais o dólar sobe. E sobem os produtos, e ele vai comprando mais. E é um negócio que não tem fim. É por causa de uma memória que as pessoas guardam. E mesmo nós, quando nos convertemos e temos o coração de carne, nós carregamos essa memória. É como se nós fôssemos também os brasileiros e os argentinos. Porque, sem perceber, a gente já vai e usa a nossa natureza humana. Já vai e comete aquelas mesmas condutas, os mesmos erros de antes, porque nós carregamos essa memória ao nosso redor, que fica nos assediando, nos rondando. Voltando lá ao profeta Jeremias, no capítulo 17 ainda, veja só o que diz a palavra no versículo 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Os seus filhos lembram. O pecado era dos antepassados, mas os filhos lembram, uma memória, e eles vão praticando, e isso vai se perpetuando. Isso não sai da cabeça do homem. Então, irmãos, se não houver o cuidado, essa nossa natureza humana vai trazer à tona o pecado que nós somos capazes de cometer. E nós, esquecendo disso, com a nossa certeza, com a nossa sabedoria, está tudo controlado, eu tenho tudo sob controle, eu sou um cara centrado, eu nunca fui um maluco, está tudo legal. Mas não está, porque nós fazemos essas pequenas concessões e aí essa natureza humana corre o risco de dominar. No capítulo 7, no versículo 18, do mesmo profeta Jeremias, vá um pouquinho para trás, veja só o que diz, capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, essa memória que nós carregamos, a nossa natureza, por vezes, irmãos, nós estamos acendendo fogo, amassando bolos, mas para oferecermos para quem? Para Deus? Não, na verdade, não estamos oferecendo para Deus, porque quando permitimos e essa licenciosidade toma conta de nós e a gente leva isso daí na nossa vida, Deus está olhando, e aqui ele diz, para me provocarem a ira. Deus está olhando, é como se você estivesse cometendo a mesma conduta, servindo a Deus, amassando bolos e acendendo fogo e lenha para a rainha dos céus. Mas Deus está olhando, e pense nisso, a ira dele se acende. Então, nós precisamos tomar conta dessa memória pecaminosa que nós temos. Segundo, é que esse nosso coração ele vai sofrer consequências. Não tem jeito, não tem como evitar, até mesmo o nosso coração de carne, se nós vivermos uma vida desregrada, ele também vai sofrer consequências. Você vai ter aí triglicerídeos, colesterol, ele vai sofrer, e nós precisamos tomar conta. E nos versículos 3 e 4 do capítulo 17 de Jeremias, ele diz assim: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aquele fogo lá que os filhos acendiam, o pai colocava a lenha, a mãe fazia os bolos acendendo lá para a rainha dos céus. Esse Deus diz que na sua ira arderá para sempre. E quando nós vemos aqui esse contexto, Deus está falando que o que eu te dei por herança você vai perder. Ó monte, fazendo aí uma menção, ajudar, ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Tudo que você tem, eu vou dar para os outros, para os teus inimigos, eles vão levar tudo.
ou seja, destruição, perda, escravidão. É isso que Deus está colocando, a consequência dessa nossa inclinação, dessa nossa licenciosidade, dessa nossa natureza humana querendo tomar conta, e a gente não percebendo, talvez por causa do nosso intelecto, do nosso raciocínio, da nossa vida, do nosso equilíbrio financeiro, de tudo isso, a gente vai vivendo essa vida, mas Deus diz, a minha ira arderá para sempre. Então, enquanto nós continuarmos queimando esse tipo de fogo estranho, a ira do Senhor está se ardendo. Então, irmãos, o que Deus diz da consequência é perda, escravidão. O que o povo queimava oferecendo a outros deuses acendia a ira de Deus. E o nosso coração, irmãos, é o âmago do nosso ser. Quando a Bíblia fala do coração, você tem que procurar interpretar o que essa palavra está querendo transmitir. Por vezes está falando do espírito, por vezes está falando da alma. Há até passagens que podem dizer do órgão mesmo do coração, mas o que normalmente a Bíblia diz é que o coração é o âmago do nosso ser. Os americanos, quando dizem, não é, que isso não me interessa, eu não estou muito ligado nisso, eles têm uma expressão que diz assim, my heart isn't in it. Meu coração não está nisso. Essa é a tradução literal. Isso aí eu não estou ligado, não. Isso aí não está me preocupando. Quando a gente fala do central de uma empresa, né, é o core business. Core, de coração, de cuore. É o centro, é o âmago. Quando a Bíblia fala de coração, é o âmago do ser do homem. Então, quando nós falamos do nosso coração, quando aqui fala que ele se afasta de Deus, irmãos, automaticamente ele se aproxima do mundo. Não tem meio termo, não há como você estar afastado de Deus, o seu ser, você não estar totalmente entregue a Deus. Você está afastado dele e começa a se aproximar do mundo. Isso é o que a palavra diz nesse texto, no versículos 5 e 6, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Nós começamos a nos afastar de Deus, confiando em nós mesmos. Não, eu confio em mim, eu sou autossuficiente, não, eu sou um cara equilibrado, eu creio em Deus à minha maneira, eu tenho o meu evangelho, eu tenho as minhas convicções, esse não é o Deus que eu creio. E aí a pessoa vai vivendo essa licenciosidade, confiando na força do seu braço. Aqui, Jeremias está dizendo a respeito da aliança que o povo fez com o Egito para se proteger, mas Deus diz, maldito o homem que faz do seu braço, né, da sua carne mortal, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, todas as vezes que nós, com o nosso intelecto, procuramos resolver alguma coisa, a gente se afasta da vontade de Deus. Deixa Deus resolver os teus problemas. Para de atrapalhar, tira a tua cabeça, as tuas convicções disso e aproxima o teu coração do Senhor. E aí você se afasta do mundo. Isaías, capítulo 31, um pouquinho antes, Isaías 31, versículo número 3, diz assim, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Então Deus está dizendo, quando eu estender a mão, tanto quem foi buscar ajuda como o ajudador vão cair. O que é melhor? Se aproxime de Deus, aproxime o seu coração de Deus, entregue-se a Ele e deixe de confiar no homem, no seu braço mortal, na sua capacidade, no seu intelecto, porque isso, meus irmãos, traz um efeito nefasto para as nossas vidas. Nós acabamos esquecendo e também acendendo fogo estranho e também cometendo o mesmo erro, porque
O pecado, como diz aqui no meu título, do capítulo 17, ele engana e destrói. E a sua natureza é enganosa. O verso 9, aí diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando nós permitimos que o nosso coração se afaste de Deus e se aproxime do mundo, o que vai reinar é a corrupção desse nosso coração, que é tão disputado pelo inimigo e por Deus. Deus ansioso para que o seu espírito influencie o seu coração, as suas ações e as suas decisões. E a carne ali junto de você, todos os dias, buscando dominar e querendo ser satisfeita. E quando ele diz aqui que será como um arbusto solitário no deserto, alguns dizem, até na revista e corrigida, se você tem aí, tatamargueira, né? Esse arbusto, ele simboliza a solidão. É uma das poucas, né, plantas que conseguia sobreviver no deserto, na sequidão, porque ela buscava água, lugares muito fundos, e conseguia sobreviver no deserto. Mas era solitária, não tinha nada ao seu redor, não tinha nenhuma companhia. No mais, tinha um viajante que ia ali e pegava uma sombrinha, né, uma carona nela, mas também as cabras acabavam com as folhas dela. Então, irmãos, o que a tamargueira simboliza é solidão. Faz sombra para os que estão passando, mas é solitária. Nós também, quando vivemos essa vida com o nosso coração longe de Deus, o máximo que a gente faz é sombra para os outros. Mas, no final das contas, você está sozinho. A sua vida é solidão, é viver num lugar seco, em que não há nada além de terra salgada e inabitável. Mas o capítulo 17 também fala do contraste. Logo no versículo 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui o que confia no Senhor é representado como uma árvore, onde as características são vitalidade, ela tem vida, porque ela estende as suas raízes para o ribeiro, e ali ela não resseca, ela não receia quando vem o calor. Ela é força, porque ela tem raízes também, ela está firmada ali naquele lugar. E prosperidade, frutos, ela também dá frutos. E, irmãos, tudo isso enfrentando dificuldades. Você viu aqui comigo? Porque a imagem que Deus diz do homem que confia nele é uma árvore que vem o calor. O calor vem. Quando vem a seca, ela não se perturba. Então vem seca. Mesmo você confiando em Deus e tendo esperança nele, vai vir calor e seca. Mas não há perturbação, não há abalo, porque você confia em Deus, não no braço de carne. Então, irmãos, você e eu precisamos entender que esse é o coração que tem a nova aliança gravada. Aquele que eu disse para você, que foi trocado o de pedra e colocado de carne, esse tem a aliança gravada. Em Jeremias capítulo 31, para a gente encerrar, no versículo 31 ao 33, a referência aí está errada, Jeremias 31, diz assim: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na nova aliança, Deus nos deu um coração de carne. Na nova aliança, o Espírito Santo habita em nós.
Na nova aliança, o Espírito influencia o nosso coração, mas a natureza humana, a carne, está a nos rodear. Você não perdeu a capacidade do pecado. O que nós precisamos manter vigilância, alertas, é com relação ao pecado que está sempre a nos rodear, tenazmente, sem cessar, buscando alguma brecha para você cair. E ele não para, ele não descansa. Então, amar a Deus com todo o coração, forças, entendimento, como o Senhor Jesus diz, primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as suas forças, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e amarás o próximo a ti mesmo. Jesus está fazendo uma síntese, essa é a minha interpretação, dos 4 primeiros mandamentos. Quando você ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, você cumpre os 4 primeiros. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre do 5º, que é honrar teu pai e tua mãe, até o final. Não adulterar, não matar, não furtar, tudo isso você cumpre. Então, amar a Deus com todo o teu coração, toda entrega, que o teu coração, irmãos, não seja arriscado pelo pecado, como era o povo de Judá, a ponto de Deus dizer que estava com a sua ira acesa sobre aquele povo, mas que ele seja guardado para Deus. Para a gente encerrar, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração, não permita que ele seja riscado pelo pecado, que ele fique marcado, mas que você seja sempre entregue, que você tenha sempre um coração disposto, colocado nas mãos de Deus, para que ele possa colocar ali os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua lei, para que você viva próximo de Deus. E ele é um Deus que esquadrinha. Lá em Jeremias, ele encerra dizendo que ele esquadrinha os nossos corações. Jeremias 17, versículo 10, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está esquadrinhando o seu coração. É como se ele estivesse fazendo um scanner constantemente no teu coração. Quando ele detectar algum arranhão, ele, opa, está na hora de dar um polimento aqui. Vou limpar com o meu sangue. Vou restaurar a imagem que eu tinha. Vou restaurar o seu coração. Que você, assim, dê a ele permissão para ele te limpar da sua natureza humana. E que você cuide, tome cuidado. O pecado está sempre ao nosso redor e faz parte da nossa vida. Como Paulo disse, ele habita em nós. Tome cuidado com isso. Cuidado com a sua autoafirmação, com a sua independência, e tudo isso pode ser prenúncio de uma ruína. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Deus, obrigado pelos teus alertas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Meu Deus, nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para os teus ensinamentos, Pai, para os teus alertas. Que nenhum de nós aqui, meu Deus, deixe que a nossa sabedoria humana ou as influências externas venham tirar a nossa certeza em Ti, a nossa confiança em Ti, meu Deus. Que não haja permissão de nenhum de nós, que qualquer ensinamento humano nos afaste do Senhor. Meu Deus, que não haja pecado sendo gravado nas tábuas do coração de nenhum dos meus irmãos, meu Deus. Minha também, Pai. Preserva o meu coração. Guarda, meu Deus, todos nós, porque nós carregamos a natureza humana que há em nós. Meu Deus, e precisamos ser vigilantes, precisamos ser perseverantes, orando, meu Deus, e Te buscando. Que cada um de nós, meu Deus, possa ter o coração entregue a Ti, confiando em Ti, meu Deus,
para que nenhum de nós venha a estar debaixo da tua ira, que nós não tenhamos uma vida como que acendendo lenha e queimando holocaustos a outros deuses e ardendo na tua ira, meu Deus. Ensina-nos, Pai, a te servir com inteireza de coração e preserva, meu Deus, o nosso coração. Assim nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia, Senhor. Queremos viver para Ti, Pai. Glórias ao Teu nome.